Meus amados irmãos, meus amigos, todos os que me assistem nesta manhã de domingo, a paz do Senhor seja conosco. Sou o pastor Teodoro Dias dos Anjos, faço parte da Assembleia de Deus em Barcarena sede, presidida pelo reverendo Orivaldo Moraes Ribeiro, dos pastores de nome da nossa abençoada convenção Come e Aberta. Mais uma vez, chegamos até vocês com o propósito de estudarmos um pouco nossa lição de Escola Bíblica Dominical, a lição de adultos. Estamos já caminhando para a conclusão do trimestre segundo deste ano 2020. Hoje, a lição de número 11, que traz como assunto atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. O texto áureo da lição, Efésios capítulo 4, versículo 11. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados. A verdade prática: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem na vida diária a humildade, a mansidão e a longanimidade. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. No tópico número 1, traz como assunto: para haver unidade é preciso humildade. O tópico número 2 traz o assunto seguinte: para haver unidade é preciso mansidão. E o tópico número 3 traz como assunto: para haver unidade é preciso longanimidade para a vida do cristão. Como tópico número 1, está dividido em 3 pontos interessantes. Para haver humildade é preciso, para haver unidade é preciso humildade. Primeiro ponto: o modo digno do viver cristão. Muitas pessoas, infelizmente, têm confundido o termo humildade e até acham que não é uma necessidade para a vida da igreja. Mas se nós estamos buscando unidade na nossa fé, na nossa crença, então há necessidade de humildade. Isto é, tratar os outros da forma que nós queremos ser tratados. Da forma que eu quero que os outros me tratem, eu vou tratá-los, porque assim haverá o quê? Unidade na nossa fé. Isso é demonstrado pela nossa vida diariamente. O ponto número 2, a humildade. Para os povos
principalmente os gentios, no passado, eles entendiam que humildade era uma fraqueza e não era bem-vindo nos meios sociais, porque diziam assim: todo humilde é fraco, todo humilde não tem propósito. Então, não queriam nos seus meios a humildade. A palavra humildade, ela começou a ser destacada, foi realmente como uma proposta no cristianismo. Começou em Jesus Cristo. Ele fez declarações relacionadas à humildade, à necessidade de ser humilde. E a igreja tem procurado manter essa forma de relacionamento, na verdade, como uma dádiva de Deus a nós. Então, os povos pagãos, para eles a humildade era na verdade, uma virtude. Não era sim uma virtude, é uma virtude para a igreja. Para eles, ao contrário, era considerado uma atitude negativa. Então, quando nós vemos alguém humilde, não é para dizer, esse aí é um dos fracos entre nós, porque está demonstrando a humildade. Deve ser exaltado, deve assumir o seu lugar, até com certo orgulho e desdém aos humildes. Mas a humildade aparece aqui como ponto interessante, que deve ser seguido como uma virtude cristã. Considerar aos outros superiores a si mesmo, isso é humildade. É considerar o meu irmão superior a mim, é considerar, ainda que eu seja o líder, considerar os meus liderados como pessoas importantes, superiores a mim mesmo, porque isso é agradável diante de Deus. Em terceiro lugar, a verdadeira humildade. E aqui fica claro que Jesus, no ensino aos apóstolos, por exemplo, o apóstolo Paulo, é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho. Quando Jesus diz assim, lá no capítulo 11 de Mateus, a partir do versículo 28, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Humildade. A humildade não se compra no mercado, não se compra na feira. Ela existe em nós, ela é formada em nós como uma dádiva de Deus através do Espírito Santo. E a humildade que vemos em Jesus, dizendo: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele demonstrou humildade. Jesus demonstrou humildade no tratamento para com os seus discípulos. Por exemplo, lá no Evangelho de João, é citado que Jesus, em um determinado dia, quando ia ministrar a ceia, ele pega uma bacia com água e uma toalha, ele cinge-se, aperta o cinto e vai lavar os pés dos seus discípulos. Até Pedro questiona: Senhor, o Senhor não vai lavar meu pé, eu não vou permitir isso. E Jesus diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Aí Pedro diz: não, Senhor, então não lava só meu pé, lava também as minhas mãos, a minha cabeça, lava o meu corpo todo.
Jesus disse: Pedro, o que está lavado não precisa mais, é só o pé, é onde aparece o sujo, é o que suja mais, é ali que precisa lavar. E Pedro permitiu, Jesus lavou os pés de Pedro e dos demais discípulos antes da ceia. Isso é uma lição de humildade. Isso não ficou como uma doutrina para ser usado como prática de fé, de vida cristã. Tem que lavar os pés dos outros. Não, isso é uma lição de humildade. Tem que ser humilde, considerar os outros superiores a si mesmo. Assim como Jesus, que era o líder, que era o Senhor, e que todas as pessoas o reverenciavam por ele ser também Deus, o membro da divindade, mas ele foi humilde ao ponto de lavar os pés dos discípulos. Isso quer dizer que eu, que você, que nós, que lideramos algum trabalho, não podemos tomar o lugar de destaque e esperar ser servido por todos. Não, porque eu sou o melhor, eu sou o mais importante, vocês têm que me servir, têm que cuidar de mim. Não, é sim ser humilde, tratar as outras pessoas de forma agradável, tratar bem e permitir segurança. Quando precisar ter que ajudar, carregar o peso, vai e carrega. Quando precisar ter que servir a alguém um copo de água, vai e serve. Isso é humildade, e que deve ser bem vista, ser visível em todos, tanto no mais, diríamos assim, de cargo menor na igreja, aquele que tem um cargo quase simples, como aquele que está na liderança. Então, diante de Deus, como Deus que Ele é, o Senhor das nossas vidas, diante dEle, nós somos todos iguais, pastores, presbíteros, diáconos, auxiliares, obreiros de forma geral, crente de forma geral. Aqui como igreja existe esse destaque de posições ministeriais, mas diante de Deus nós somos todos ovelhas, Ele é Senhor, e nós precisamos ter humildade para vivermos juntos e podermos então começar a montar essa unidade cristã de fé na nossa comunidade, porque só assim nós seremos um povo vitorioso no nome de Jesus. O tópico número 2 da nossa lição fala sobre mansidão. Mansidão. Para haver unidade é preciso mansidão. A mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão ela é vista a partir do momento em que Jesus, no texto citado há pouco, do capítulo 11, versículo 28 de Mateus, ele fala sobre humildade, ele disse, também falou sobre mansidão. E nós destacamos na Bíblia Sagrada duas pessoas como símbolos de mansidão. A primeira delas é Moisés, lá no Antigo Testamento, e a segunda é Jesus Cristo, no Novo Testamento. São as pessoas simbólicas nesse ponto interessante. Moisés, lá no Antigo Testamento, é chamado de homem mais manso do seu tempo. E Jesus no Novo Testamento. Se possível, eu volto a falar um pouquinho ainda sobre esse assunto que é interessante. O termo mansidão, como tópico 2, ele é subdividido aqui em alguns pontos. Eu vou citar aqui o ponto 1, mansidão, um fruto do Espírito, é citado lá no capítulo 5 de Gálatas, o fruto do Espírito, dividido em 9 partes, como se fosse uma laranja dividida em 9 gomos, e que forma uma unidade. Aparece lá
o termo mansidão, ser manso. É o que Jesus disse: aprendei de mim que sou manso. Manso. Ser manso é ser paciente. Ser manso é ser paciente, é saber esperar o tempo certo, o momento certo. É não agir precipitadamente, é agir com calma, é dar tempo ao tempo. O maior aliado que nós temos na nossa vida como cristãos se chama o tempo. Quando nós agimos precipitadamente, às vezes em vez de nós resolvermos determinada situação, nós criamos um problema maior. Nós vamos ouvir, é bom ouvir. E quando nós recebemos alguém que vem conversar, no meu caso, já são alguns anos trabalhando no atendimento pastoral na nossa igreja, atendimento em gabinete, e vem muitas pessoas conversar, e a pessoa traz um problema. E a pessoa que é manso, ele vai saber o quê? Ouvir a pessoa que trouxe um problema para pedir ajuda. Não é interessante? Eu vou resolver aquele problema e eu digo à pessoa falar, pode falar, mas ele começa a falar, eu já corto a fala e tento resolver aquele assunto sem ter absoluto conhecimento da situação. Então, quem faz o atendimento pastoral tem que saber ouvir, deixa a pessoa falar tudo que sente, contar todo o seu problema, e depois é a minha vez, agora eu vou tentar ajudar a resolver aquela situação. E tem momentos em que o problema não pode ser resolvido ali, naquele instante. É preciso antes pedir àquela pessoa que está com o problema. Vamos ler aqui uma palavra de Deus, ler um texto, faz uma oração, busca a ajuda de Deus, tenta entender a situação e trazer uma palavra que possa ajudar a resolver o problema. E tem problemas que não dá para resolver agora, nesse momento, nesse instante. Eu vou precisar de quê? De tempo. Eu vou pedir à pessoa, vá para casa, tire uns 3 dias de oração, uma semana, orando, buscando a Deus. É o tempo que eu também vou pedir, dia tal você volta, que nós vamos conversar sobre o assunto. Aquele tempo vai me ajudar, é amigo, vai me ajudar a resolver aquela situação. Quem é manso, ele sabe aguardar a hora certa, com mansidão, não age com precipitação, não age com ira, porque também não adianta, tem que ser manso. Moisés sabia fazer isso, ele ouvia atentamente, não resolvia logo na força bruta, mas esperava a hora certa. Jesus também, manso, ele ouvia até as pessoas esbravejando, murmurando, zombando, criticando, ameaçando, mas ele ficava quieto, deixava as coisas irem acontecendo normalmente, agia com mansidão, ele já era humilde, agia com mansidão, tratava a pessoa mesmo que estava irada, ele tratava com carinho, com amor, e então as coisas iam sendo colocadas nos seus devidos lugares. Um outro ponto aqui, de número 2, grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Já adiantamos um pouco aqui, como exemplos. Aí você poderia até questionar, Moisés foi o homem mais manso do Antigo Testamento, mas ele não se irou? Sim. Ele foi tão pressionado pelas murmurações do povo de Israel que ele se irou. Ele se aborreceu. Lá em Meribá, ele até bateu na rocha, porque ele estava irado. Isso quer dizer o quê? Ninguém pode dizer, eu não vou me irar nunca. Ninguém pode dizer, eu não vou
em determinado momento, extrapolar o meu próprio autocontrole, porque nós somos humanos, nós somos carne, nós somos sangue, nós somos pessoas, e toda pessoa, ele é caracterizado por sentimento. Toda pessoa tem 3 coisas básicas na vida: vontade, sentimento e intelecto. Ser inteligente, isso é interessantíssimo. Ter vontade também, mas todos temos que saber que temos sentimento, e às vezes o sentimento nos atrapalha, porque às vezes está tão bem, de repente o nosso sentimento se torna violento por determinada coisa que ouvimos, que sabemos, que alguém nos conta, que alguém nos diz, e passamos a agir precipitadamente. Moisés conseguiu se controlar muitas vezes em meio a tantas situações, mas um dia ele perde o controle. Por tanta pressão psicológica, ele perdeu o controle, tomou uma decisão precipitada. Mas isso não deixeis as suas características. Por quê? Nós temos que entender isso, fazer um balanceamento aqui. Obras boas, sentimentos bons, sentimentos ruins. Por quê? Uma pessoa, ele faz 9 coisas boas. Trata bem, é carinhoso, dá tempo ao tempo, ele tenta resolver as coisas de forma muito bem detalhada e que traz paz àquele problema, àquela situação. E às vezes em um momento ele quebra essa regra e age de uma forma mais brusca, mais dura, e as pessoas então são levadas a julgar a pessoa em 10 questões. 9 coisas boas que ele fez são esquecidas, e por causa de uma atitude às vezes impensada, ele é condenado, ele é julgado e tido como um mau obreiro, mas na verdade seria 1 em 10, né? 1 em 10. Daria para ser mais complacente com essa pessoa em saber que ele tinha mais atitudes boas, sentimento bom, que sentimentos ruins. O próprio Senhor Jesus, como homem, era 100% homem, e ele também chegou a se irar quando entra no templo e se depara com os vendedores e ladrões que vendiam, que roubavam, que usurpavam as pessoas ali junto ao templo. E Jesus então, ao ver aquela situação, ele irou, pegou um chicote, saiu batendo nos vendedores e quebrando suas jaulas de animais, derrubando suas mesas. Ele agiu bruscamente, e até quando questionado por que fez isso, ele disse: porque a casa do meu pai não é covil de ladrões, de salteadores, a minha casa é chamada casa de oração, não só hoje, mas para todo o tempo, todo sempre, casa de oração. Então, isso quer dizer que a mansidão existe, mas também nós somos às vezes levados à ira, porque os 2 homens mais mansos que temos conhecimento foi Moisés, se irou também, e Jesus, né? Moisés e Jesus, eles se iraram em determinada situação, em determinado momento. Mas é melhor ser humilde, ser manso, que ser precipitado, né? Porque isso não ajudaria na nossa vida de unidade na fé. Concluindo o estudo de hoje, o terceiro tópico, rapidamente, ele traz para nós o seguinte: para haver unidade é preciso longanimidade. Para o exercício da nossa vida, da busca da unidade cristã. Também esse terceiro tópico subdividido em alguns pontos, não vou falar todos, só aqui um início. Longanimidade, o fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência.
tolerância e é considerado como constância, longanimidade, como gentileza. Há um provérbio que diz assim, que gentileza gera gentileza. Às vezes nós queremos impor a outra pessoa, não, você tem que ser gentil, mas você tem que ser gentil comigo. Mas essa é uma troca, é recíproco. Eu não posso impor isso aqui, determinar isso aqui, mas eu conquisto o outro, eu sendo gentil. Por quê? A gentileza gera gentileza. Se eu sou gentil com as pessoas, eu trato bem as pessoas, eu cuido das pessoas, então, claro e evidente que eu vou ter aquilo que é o recíproco. A pessoa também vai me tratar bem. Não, ele me tratou bem, me trata bem. E da forma que eu quero ser tratado, eu vou tratar os outros. Eu trato você, quem me ouve agora, trato aquele que me procura no dia a dia, trato os obreiros que trabalhamos juntos e trato os meus superiores, todos com gentileza. E da forma que eu trato, eu vou ser tratado, porque é uma troca. Essa aqui é uma troca. E isso é importantíssimo. As coisas não podem ser feitas na mar, não. Tem que ser muito bem pensada, muito bem trabalhada e com consciência. Então, gentileza gera gentileza. Longanimidade é paciência, saber ser paciente. E nós chamamos às vezes de prudência, ser prudente, esperar o tempo certo, o momento certo, a hora certa, e todas as coisas vão se resolvendo e Deus vai abençoando, Deus vai trabalhando na nossa vida. A nossa comunidade cristã, para ela viver em unidade, ela precisa ter esses 3 pontos que são essenciais: humildade, para tratarmos a todos de forma igual, tratarmos aos outros até superiores a nós mesmos, e não querendo ser melhor que ninguém. É ser manso, tratar com carinho, com mansidão, tratar com respeito, e não sermos precipitados nas nossas ações, e também sermos longânimos, sermos amorosos, sermos pacientes. Eu quero dizer a vocês, concluindo esse estudo, paciência nas nossas orações. Eu já ouvi muitas pessoas ao orar, aí pede para Deus: Senhor, me dá paciência, eu preciso ter paciência para cuidar do rebanho, para cuidar das ovelhas, para cuidar daqueles que trabalham comigo, para cuidar da tua obra, me dá paciência. Quando você lê o capítulo 10 de Romanos, você se depara com a explicação do apóstolo Paulo sobre a questão paciência. E ele diz o seguinte, que toda vez que nós pedimos paciência, Deus vai nos dar a tribulação, porque é a tribulação que produz a paciência. Então, eu peço paciência, Deus manda a tribulação, que a tribulação vai trabalhar a minha vida para eu poder ser paciente. Aí eu termino aquela tribulação e eu peço: me dá paciência. Ele vai mandar mais tribulação. Toda vez que eu pedir paciência, ele vai mandar a tribulação, que é para formar paciência em mim. Pastor, e como orar? Como devo pedir? Não, a paciência ela vai se moldando em nós, na nossa vivência, na oração, mas não pedindo a paciência, na nossa oração a Deus, pedindo para Deus trabalhar nossa vida para sermos verdadeiros pessoas cristãs cheias de amor. E então a paciência será gerada em nós. Nós vamos poder, a paciência é para nós podermos esperar o tempo certo, suportar as situações que surgem, e Deus então no controle de todas as coisas. Basicamente é o que nós temos sobre esses 3 tópicos dessa lição deste domingo. Que você que me ouviu possa, através das explicações feitas aqui, ter condição de entender melhor o estudo desse comentário, que está na sua lição, à sua disposição,
Que Deus abençoe, que Deus ajude, que Deus guarde a todos nós. Deus dê um dia de muita paz, de muito amor. Em nome de Jesus, amém.